Bom, professor, chega uma pergunta aqui do professor também, o professor Melo, ele é de Ribeirão Preto, e ele parabeniza pelo programa, pelo nível de conhecimento, e pergunta sobre o buraco branco, a respeito do buraco branco. O que significa? Veja, buraco branco, ele é um modelo que surgiu como resultado das equações da relatividade de Einstein. A equação de Einstein é uma equação bastante complexa que tenta explicar a gravidade em termos de curvatura do espaço. E nessa interpretação, um buraco negro seria uma hipercurvatura do espaço. Imagine o espaço como se fosse um colchão de água. Esse espaço como um colchão de água, você coloca um objeto de massa sobre o colchão. Quando você coloca, o objeto deforma o colchão. Quanto maior a massa do objeto, mais deformado fica o colchão. Se esse objeto for muito pesado, ele vai furar o colchão. O buraco negro seria uma estrela muito densa que deformaria o colchão, furando. Uma das interpretações das equações de Einstein leva ao chamado buraco branco. O que seria o buraco branco? O inverso do buraco negro. Matéria entrando de um lado, ela estaria sendo ejetada de outro. E aquela região do céu onde você vê matéria nascendo, seriam os chamados buracos brancos. Apesar que os modelos astrofísicos e cosmológicos atuais descartam a existência de buracos brancos. Tanto é que a gente praticamente nem fala mais. Por um tempo, pensou-se que estruturas chamadas quasares fossem buracos brancos. Mas os quasares, aparentemente, são núcleos de galáxias, são objetos relativamente pequenos com um brilho de quase 400 milhões de estrelas juntas. Ok, quem faz a próxima pergunta é a jornalista Andréa Mello. Uma curiosidade, professor, principalmente as crianças gostam de saber isso. Estrela tem cor e cada estrela tem a sua cor. Explica um pouco disso, fala um pouco disso. E é uma coisa que quando a gente fala para uma criança, ela fica encantada, né? E é algo que muitas pessoas talvez possam não saber. Veja, na verdade, todas as estrelas têm cores. E uma ferramenta física que a gente utiliza para interpretar a evolução estelar corresponde à cor das estrelas. Então, as estrelas foram catalogadas e elas se classificam num conjunto pequeno de cores. Nós temos estrelas branco-azuladas, azuis, branco-amareladas, amarelas, laranjas e vermelhas. São essas as cores de estrelas que a gente detecta. Cada cor está relacionada a uma faixa de temperatura. As estrelas azuis são as mais quentes, com temperatura superior aos 35 mil graus Celsius na superfície. As brancas são mais frias do que as azuis, pois temos as branco-azuladas, as brancas, aí a temperatura vem diminuindo. Branca, amarelada, amarela. O nosso Sol é uma estrela amarela, com uma temperatura média na sua superfície de 6 mil graus Celsius. E a estrela vermelha é a mais fria. Então, quando você analisa a cor das estrelas, você automaticamente descobre a faixa de temperatura que ela se situa. E a faixa de temperatura tem a ver com o conjunto de reações que estão ocorrendo no núcleo dessa estrela. Então, os astrofísicos estudam a cor das estrelas, um ramo da física chamado espectroscopia estelar. Eles utilizam um equipamento chamado espectroscópio, aponta para uma estrela, coleta a luz da estrela e analisa esse feixe de luz através de um prisma. Aí você tem um arco-íris e você tem faixas espectrais. Essas faixas espectrais vai dar, em termos da distribuição de energia disso, o quanto de temperatura essa estrela tem. Então, é possível analisar a temperatura da estrela apenas observando a cor. Então, a cor da estrela é muito importante para a análise astrofísica da evolução estelar. Bom, pegando o gancho, já que o senhor está falando de estrela, a dúvida é de um companheiro de trabalho nosso, o Edson. Ele pergunta a respeito da estrela cadente, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que significa a estrela cadente. Tem gente que faz até pedido quando vê uma estrela cadente. Não pode contar para ninguém que viu. Como é essa história? Estrelas cadentes, primeiramente, ela não é estrela, mas é cadente. Isso significa, são objetos que cruzam a atmosfera da Terra e podem cair, ou seja, atingir o solo. Esses objetos, na grande maioria das vezes, são corpos rochosos que estão espalhados pelo espaço. Muitas vezes, esses corpos são encontrados em regiões com uma distribuição muito grande deles. Por exemplo,
entre as órbitas de Marte e Júpiter, deve existir mais de 70 mil corpos rochosos, que nós chamamos de asteroides. Você tem asteroides pequenos, asteroides que vão com 800 quilômetros de diâmetro. Vez ou outra, um pedaço desses corpos acaba escapando desse cinturão e cai em direção ao Sol pela força gravitacional. Só que no momento que ele está indo em direção ao Sol, ele cruza com a Terra no meio do caminho. E no momento que ele cruza, ele bate na atmosfera terrestre e penetra na Terra. Na hora que ele penetra, esse corpo rochoso, que pode ser do tamanho de um copo, como pode ser do tamanho de uma cidade. Esse impacto é tão violento que ele atrita com o ar. O atrito, a fricção com o ar, toda vez que você fricciona um corpo com o outro, você vai liberar calor. Pega uma mão, fricciona contra a outra, a mão esquenta. Esse corpo rochoso, quando ele penetra na atmosfera terrestre, o atrito é tão grande que esse corpo se encandece. Então ele acende. Acende e vai vaporizando, deixando um rastro para trás. E a gente vê aquilo no céu passando. Aquilo é a famosa estrela cadente. Ele não é propriamente uma estrela. O nome deste corpo é meteoroide. Quando ele produz aquele fenômeno luminoso na atmosfera, a gente chama de meteoro. A maioria das vezes ele desintegra na própria atmosfera. Por quê? Ele vem com uma velocidade, às vezes, da ordem de 100 mil quilômetros por hora. Então, ele aquece muito. Às vezes, sobra um núcleo e ele consegue cair no chão, atinge o solo. Quando ele atinge o solo, a gente chama de meteorito. Fazer pedido é muito pessoal e está dentro da crença. Um pedido que vale a pena fazer é que não caia na cabeça, pois o estrago seria grande. Esses corpos rochosos, a maioria são feitos de ferro. Então, por exemplo, em 92 teve um caso nos Estados Unidos, que foi filmado, onde um corpo rochoso cruzou o céu, o pessoal conseguiu filmar, ele caiu em Nova York, num carro de uma moça, afundou a lataria do carro inteira. Era um corpo de 4 quilogramas de ferro. Então, esses corpos são estrelas cadentes. Mas a gente também não precisa entrar em pânico. Muitas das estrelas cadentes que a gente observa são rochas menores que um grão de arroz. Então, tudo bem se cair na cabeça. Esse nem chega a cair na cabeça. Nem chega. Participe você também da Tribuna Independente através do fone fax da Rede Vida 0, código da operadora 17 3355 8432 ou envie e-mail para tribunarp@redevida.com.br. Nós estamos falando sobre astrofísica com o professor Alexandre Neves, que fez a gentileza de participar do programa aqui com a gente hoje. Professor, muitas perguntas chegando e o Guilherme Neto, ele é de Bebedouro, São Paulo. Ele parabeniza pelo nível de conhecimento transmitido de forma clara e gostaria que o senhor falasse sobre a curvatura do espaço-tempo. Olha, Guilherme, a curvatura do espaço, ou do espaço-tempo, é um fenômeno relacionado à gravitação, ou melhor, à massa dos corpos. Newton, o físico inglês Isaac Newton, em 1666, ele desenvolveu todo um trabalho de pesquisa, que ele publicou 20 anos depois, que culmina na teoria da gravitação universal. A teoria da gravitação, ela afirma que todo corpo de massa atrai qualquer outro corpo de massa. Isso é até importante aqui, porque a gente vê até mesmo em livros escolares falando o que é a gravidade. Gravidade é a força com que a Terra atrai os corpos. Geralmente assim que é definido nos livros. É importante frisar, gravidade é a força com que a Terra atrai os corpos também, mas não é só isso. Gravidade é a força que um corpo de massa consegue aplicar sobre qualquer outro corpo de massa na sua vizinhança. É uma força exclusivamente atrativa. Isaac Newton mostrou que essa força depende das massas e da distância. Quanto maior a massa do corpo, ou dos corpos envolvidos, maior a troca de força. A gente só percebe o efeito gravitacional da Terra porque a massa da Terra é gigantesca. Quando eu solto essa caneta, ela cai. Na verdade, essa caneta troca força com o copo, comigo, com todo mundo que está aqui no estúdio, mas a Terra é dominante. A partir de 1916, o físico alemão Albert Einstein publica sua Teoria Geral da Relatividade, onde Einstein dá uma nova interpretação para a gravitação. Para Einstein, a gravidade é a deformação do espaço-tempo devido a corpos de massa.
Para Einstein, espaço e tempo não são entidades separadas. É uma única coisa, uma única malha chamada espaço-tempo. E o que um corpo de massa faz ele consegue curvar esta malha chamada espaço-tempo. Tal qual o exemplo que eu dei anteriormente da bola sobre o colchão. Quando você pega uma massa muito grande, o espaço em volta dessa massa e o tempo totalmente se deforma. Isso é resultado das equações de Einstein, da teoria da relatividade geral. E hoje há várias evidências de que realmente o espaço se curva. Então nós temos várias medidas. O telescópio espacial Hubble detectou, tempos atrás, conjuntos de galáxias mostrando curvatura do espaço-tempo. Um fenômeno chamado lente gravitacional. Então, é fato que o espaço-tempo se curva pela presença de matéria.